Olá, hoje o nosso assunto é sobre o primeiro reinado, período em que o Brasil se torna independente de Portugal, a sua metrópole, e se torna um país independente. Esse período ele vai de 1822 até 1831 com a abdicação de Dom Pedro I. Foi um período muito tenso, né? As transformações que ocorreram com a transferência da família real para o Brasil foram muitas. E as pessoas que aqui viviam, os colonos, eles começaram a ter certa autonomia. Então, da transferência que aconteceu em 1808 e a independência que ocorreu em 1822, foi um período relativamente curto. Então, Dom Pedro I, ele vai proclamar a independência, né, vai se libertar da metrópole de Portugal e vai então fazer com que o Brasil nascesse como nação independente, como um país livre. Só que essa independência ela vai ter um custo muito alto. O Brasil ele precisou se endividar muito com a Inglaterra para poder pegar uma indenização aos portugueses devido à perda da colônia. Além disso, né, todo o processo de transição vai ser um processo muito complicado. Então o Brasil ele estava fazendo esse processo transitório de uma colônia para um país independente. Então não será fácil a missão de Dom Pedro I. O que vai ocorrer? Esses anos iniciais, né, eles serão muito conflituosos. Primeiro que tinham muitas pessoas que não aceitavam, né, esse rompimento com Portugal. E um outro fator vai ser que Dom Pedro precisava reorganizar esse território. Então não será nada fácil, até porque tinham grupos políticos que queriam demonstrar o seu poder, que queriam ter força e que tinham projetos diferentes. Então, quando Dom Pedro resolve, né, fazer essa independência, ele vai em 1823 convocar uma assembleia. Essa assembleia ela ficaria responsável em fazer uma nova constituição para o país. O que é uma nova constituição? São as leis que deveriam reger esse país. E começa uma grande disputa entre alguns grupos da elite que pensavam de maneiras diferentes. O primeiro deles, né, o primeiro grupo, eles chamavam-se liberais federalistas. Essa galera era liberal porque queria mais liberdade econômica e federalistas porque eles queriam a descentralização do poder, tirando das mãos do imperador, de Dom Pedro I, e colocando nas mãos dos ministros, para que eles governassem as províncias com maior autonomia. Eles eram liberais até certo ponto, porque eles não queriam, por exemplo, o fim da escravidão. O Brasil ainda vai ficar muitos anos com a escravidão africana. Eles não queriam direitos políticos para os mais pobres, eles não queriam dividir terras, nada disso. Então eles queriam defender os seus próprios interesses, na verdade. Eles queriam que as províncias, né, que hoje nós chamamos de estados, eles tivessem mais autonomia para governar e assim eles fossem mais beneficiados. Um segundo grupo era um grupo que era os conservadores dos conservadores. Essa galera, na verdade, ela não queria esse rompimento com Portugal. Então era uma galera que defendia que o Brasil voltasse à situação de colônia, era uma galera que era representada pelos portugueses, pelo Partido Português. Essa galera essa galera não queria as mudanças com essa independência. Na verdade, eles queriam manter os seus privilégios antigos de quando o Brasil era colônia. E nós temos um outro grupo, né, que são moderados. Na verdade, essa galera não queria nem o absolutismo e também não queria os liberais federalistas. Na verdade, eles defendiam uma república, né? Eles queriam algo diferenciado, como ocorreu nos países que se tornaram independentes na América Espanhola. O Brasil ele vai se tornar independente, mas ele vai continuar sendo uma monarquia. Ele vai continuar nas mãos dos portugueses. Enquanto na América Espanhola nós vamos ter um processo bastante diferenciado, que depois nós iremos ver. Então essas divergências, né, para a elaboração dessa Constituição, vai fazer com que Dom Pedro I ele dissolvesse essa Assembleia. Então esse episódio da dissolução da Assembleia, dessa confusão que teve, né, para essa nova Constituição, onde esses participantes queriam a limitação do poder dele, vai ficar conhecido como Noite da Agonia. Então boa coisa não foi, com certeza, né? Foi um episódio bastante tenso nesse início do Brasil Império. Então ele próprio ele vai criar uma nova Constituição, a Constituição, né, que iria vigorar o país agora,
imperial, país livre, né, que acabava de nascer, e ele vai então publicar essa nova Constituição em 25 de março de 1824. Essa Constituição, ela vai ser outorgada. O que significa isso? Significa que ela foi feita de cima para baixo. Ela não teve participação. Ela foi feita nos moldes autoritários que Dom Pedro I queria. Então, por isso ela foi outorgada, ela foi imposta, né? Ela foi feita de cima para baixo. E nela, a gente vai ter a divisão dos poderes, que a gente vai ter, né, seguindo as ideias de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. Porém, ela vai trazer uma inovação. Essa inovação vai ser um quarto poder. Que poder é esse? É o poder moderador. Na verdade, esse poder ficava nas mãos do imperador, que vai ter poder sobre todas as outras esferas. Então, na verdade, mostrava esse absolutismo, esse autoritarismo que ele queria ter na forma de governar. E quem vai poder votar, né, com essa nova Constituição? Homens livres vão poder votar, mulheres não votam, né? As mulheres só vão adquirir esse direito lá na Era Vargas, muito tempo depois, e homens com mais de 25 anos. Nesse período não tinha nenhuma restrição a analfabetos, não, até porque a maior parte da população era analfabeta. E também tinha uma restrição. Essa restrição chamava-se voto censitário. O que significa isso? Que para você votar, você tinha que ter uma renda mínima. E na época, essa renda mínima era equivalente a 100 mil réis anuais. Que hoje em dia, né, a gente tem como equivalência mais ou menos R$ 1.500 por mês. A gente até parece que é pouco, né? Mas na época, menos de 10% da população é que conseguia ganhar isso. Então o voto, ele era censitário, ele era um voto restrito, excludente, onde somente pessoas que tinham dinheiro, né, podiam participar dessa votação. E o valor, ele ia aumentando gradativamente dependendo do cargo, né, para ser escolhido. Então, para ser deputado, ou para ser senador, ou mesmo para fazer parte do Conselho de Estado, que era um grupo muito importante, porque esse Conselho do Estado ele tomava conta dos assuntos de guerra e dos orçamentos do Estado, o valor para poder participar da eleição indireta era muito mais alto. Então, ele ia aumentando de acordo com a importância do cargo que aquele indivíduo ia ocupar dentro daquela sociedade. E o poder do imperador, de Dom Pedro I, ele era muito grande. Ele tinha mais poder que o legislativo, que o judiciário e que o executivo. Ele próprio era o chefe de tudo. Ele tinha um poder moderador. Então, ele podia dissolver a Assembleia sempre que quisesse, ele escolhia senadores, ele sancionava as leis e ele fazia tudo aos seus moldes, né? Tudo da sua vontade. É tanto autoritarismo que muitos irão se revoltar. O Nordeste, por exemplo, ele vai mostrar sua insatisfação com a Confederação do Equador, né? Que foi uma revolta contra esse autoritarismo do rei. Além de outros grupos também, da elite, pessoas que se sentiam prejudicadas com esse poder excessivo. O governo do Dom Pedro vai ser um governo muito complicado, vai ser um governo muito conturbado. Além desses conflitos internos em que ele vai vivenciar com algumas províncias, ele também vai participar da Guerra da Cisplatina. Essa Guerra da Cisplatina é justamente para disputar o território que hoje corresponde ao Uruguai. Então o Brasil, ele vai passar por uma grave crise econômica. Essa guerra ela vai gerar uma perda muito grande nos cofres da coroa, né? E isso vai afetar diretamente a vida das pessoas, fazendo com que aumentasse o custo de vida, né? Aumentasse a inflação, os pobres ficassem cada vez mais pobres, né? A situação fosse ficando cada vez mais miserável para essa situação, para essa população mais carente. Então vai ficar assim muito complicado. Então o governo do Dom Pedro não foi nada fácil. E essa forma também autoritária dele governar também não contribuiu. Então, o que vai acontecer? Diante de vários problemas, né, diante da crise econômica, diante da crise sucessória do governo lá em Portugal, onde o irmão dele, Dom Miguel, tenta usurpar o poder, diante da insatisfação dos grupos aqui, da crise econômica, né, da impopularidade de Dom Pedro I, ele vai resolver, então, abdicar o trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Só que o Pedro de Alcântara era uma criança
ele tinha 5 anos de idade. Então, como que uma criança de 5 anos de idade poderia governar? É claro que não poderia. Então, nesse período, a gente vai ter o início de um governo regencial, ou seja, representantes do Pedro de Alcântara vai governar o país até que ele conseguisse completar a maioridade. Então, se o período do primeiro reinado foi complicado, o período regencial será muito mais, mas isso será a cena dos próximos capítulos. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar como é que foi esse período regencial, como foram as revoltas, diversas revoltas que ocorreram nesse momento, até que acontecesse a antecipação da maioridade do Pedro de Alcântara, né, coroando como o famoso Dom Pedro II, aí como segundo imperador do nosso país. Então, isso aí a gente vai ver na próxima aula.